Dois adolescentes entraram em uma concessionária de carros de luxo, vestindo shorts de combate e camisetas brancas simples. Eles se aproximaram de um carro de luxo e fizeram algumas perguntas. O vendedor os olhou de cima a baixo com desdém. "Acho que você está no lugar errado", ele zombou. "Esses carros custam a partir de $900.000. Funcionários e clientes riram alto. Humilhados, os meninos foram embora em silêncio. Na manhã seguinte, dois Rolls-Royce Boat Tails pararam em frente à concessionária. Quando a porta dos fundos se abriu, o mesmo menino saiu, seguido pelo pai, de terno sob medida. O vendedor observou, atordoado. Ele não esperava por isso. Era um dia normal no showroom, até que dois adolescentes de bicicleta apareceram na entrada. A chegada deles foi quase silenciosa. O único som era o leve rangido dos pneus da bicicleta enquanto eles apareciam. Vestiam shorts de combate, camisetas brancas simples e tênis desgastados pelo uso. Nada de marcas de grife, nada de relógios Rolex. Apenas curiosidade juvenil e o tipo de admiração arregalada que só poderia advir de sonhos que ainda não haviam sido destruídos pelo mundo. Estacionaram as motos ao lado da escada da frente e entraram, as portas de vidro se abrindo com um leve ruído. Seus rostos se iluminaram instantaneamente, absorvendo cada vislumbre da perfeição automotiva à sua frente. Curvas elegantes, rodas enormes, emblemas brilhantes. Eles não corriam, não faziam nada, nem tocavam em nada. Eles simplesmente ficaram ali, parados, olhando. Um deles finalmente se virou para o irmão e sussurrou: "É isso aí. É esse mesmo." O carro para o qual ele apontou era um hipercarro. Azul, meia-noite que parecia ter saído de uma revista sobre Covid. Era uma beleza esculpida em metal e velocidade, um dos poucos no país. O preço? Mais de $900.000. Ao se aproximarem para admirá-lo, uma voz cortou o ar, áspera, cortante e condescendente. "Posso ajudar?" Os rapazes se viraram. Um vendedor de terno azul, marinho sob medida, se aproximou, ajustando as abotoaduras. Seus sapatos estavam engraxados como um espelho. Seu cabelo estava penteado para trás com gel o suficiente para parecer natural. Ele era tudo o que eles refinavam, bem vestido, presunçoso. Ele os observava lentamente, os olhos pousando em suas roupas e tênis, depois voltando a encará-los. "Desculpe", disse ele, com os lábios se curvando num sorriso irônico. "Mas acho que você está no lugar errado." Um dos rapazes piscou. "Estávamos nos perguntando se esses veículos custam a partir de 900 mil, interrompeu o vendedor, e pronunciando cada palavra como se estivesse falando com alguém que não entendia inglês. "Talvez você se sentisse mais confortável em outro lugar." Atrás dele, alguns outros funcionários riram baixinho. Um casal sentado a uma mesa próxima, claramente no meio de uma liquidação, olhou para ele e balançou a cabeça levemente, condescendente. O sorriso do rapaz desapareceu. O mais novo olhou para o chão. O mais velho assentiu educadamente. Embora um pouco sem jeito. "Desculpe incomodar, Iló", murmurou, virando-se para sair. Eles saíram lentamente, com os ombros um pouco mais baixos do que quando entraram. As portas de vidro fecharam-se silenciosamente atrás deles enquanto retornavam às suas bicicletas. E esse deveria ter sido o fim de tudo. Mais um momento. Esquecível em um dia repleto de metas de vendas, doses de café expresso e sorrisos cuidadosamente selecionados. Mas então algo inesperado aconteceu. Quando os rapazes estavam prestes a ir embora, uma voz os chamou atrás deles. "Espere!" Eles se viraram. Uma mulher saiu das sombras de uma mesa próxima, com uma expressão calorosa, mas firme. Ela usava uma blusa creme e calça preta, com o cabelo preso em um rabo de cavalo elegante. Havia algo diferente nela, sem presunção, sem discurso. "De vendas, só sinceridade." "Vocês têm um minuto?" ela perguntou. Os garotos trocaram olhares, hesitaram, depois voltaram com suas bicicletas e entraram novamente. Ela os encontrou perto do carro que estavam admirando.
Ouvi você perguntando sobre este modelo, disse ela, em um tom gentil, mas profissional. É um dos melhores da nossa linha. Deixe-me explicar algumas de suas características. Os meninos se animaram novamente, a curiosidade retornando como o sol depois que uma nuvem passa. Ela se agachou um pouco para poder falar com eles na altura dos olhos. Ela falou sobre as especificações do motor, as opções de personalização, a tecnologia incorporada ao interior. Entregou-lhes folhetos, explicando o significado de cada peça. Eles ouviram atentamente e fizeram perguntas ponderadas. Não pelo preço, mas pela engenharia, pelo design, pelo legado da marca. Ela percebeu que a maioria das pessoas nem se importava com essas coisas. Você quer sentar aí? Ela se ofereceu. Os olhos delas se arregalaram. Sério? Perguntou uma delas. Ela assentiu com cuidado, respeitosamente. Os meninos se revezaram sentados dentro do carro, sem movimentos bruscos, sem selfies, apenas uma apreciação silenciosa. Quando saíram, ela lhes entregou seu cartão de visita. Se tiverem mais perguntas, podem me ligar diretamente, disse ela com um sorriso. São sempre bem-vindos aqui. Eles agradeceram com uma mistura de humildade e admiração e partiram, desta vez com a cabeça um pouco mais erguida. O salão de vendas voltou ao normal. O vendedor presunçoso de antes se inclinou para um colega e murmurou, desperdiçando seu tempo. Ela o ouviu, mas não se importou. Algo naqueles garotos a marcou. Talvez fosse o jeito como faziam perguntas, que a maioria dos adultos não fazia. Talvez fosse a confiança silenciosa que carregavam por baixo do constrangimento. Ou talvez fosse apenas o simples fato de que a lembravam de uma época em que ela também fora subestimada. O dia terminou. Luzes se apagaram, portas se trancaram, mas a história não havia terminado. A mansão ficava no limite de uma propriedade particular na encosta, onde o mundo se tornava mais silencioso e o horizonte era apenas algo para se contemplar, nunca algo para se perseguir. Com suas amplas paredes de vidro, arquitetura elegante e jardins bem cuidados, era o tipo de casa que sussurrava riqueza em vez de alardear. Lá, o sol do fim da tarde pintava o interior em tons de dourado e âmbar. A luz filtrava-se pelas janelas do chão ao teto, iluminando o piso de mármore polido e as obras de arte personalizadas que adornavam as paredes. A tranquilidade interior era elegante, intencional, como se cada canto tivesse sido planejado e não habitado. E então, as portas da frente se abriram. 2 adolescentes entraram, seus tênis batendo suavemente no chão enquanto carregavam o peso de algo mais pesado do que um dia ruim. Shorts de combate, camisetas brancas simples e um silêncio persistente os seguiram até o saguão. O irmão mais velho fechou a porta atrás deles e parou, apertando as alças da mochila com os dedos. O mais novo respirou fundo e expirou. Pelo nariz, como se ainda estivesse tentando se livrar da sensação. "Onde está o pai?" perguntou ele, em voz baixa. "Provavelmente no escritório", respondeu o mais velho. "Vamos." Eles passaram pelo lustre moderno que pendia como uma escultura flutuante, pelo corredor onde a música clássica de piano frequentemente se espalhava e se transformava em uma ala. Lateral da casa, lá, no fundo do corredor, havia um conjunto de pesadas portas de carvalho, entreabertas. Lá dentro, o pai deles estava sentado atrás de um piano de cauda, daqueles que só se vê em palcos ou em mansões como esta. Ele não estava tocando, apenas sentado. A tampa estava aberta e um copo de algo âmbar repousava no canto, intocado. Ele não era o tipo de homem que se interrompe, não por medo, mas por respeito. Ele carregava presentes como outros homens carregam carteiras, sempre com ele, nunca forçado. Ele ergueu os olhos quando os filhos entraram. "Já voltaram?" perguntou, com a voz calma e o olhar indecifrável. Os meninos assentiram. Ele os estudou por mais um instante. "Tudo bem?" O irmão mais velho abriu a boca para dizer sim, a resposta automática, mas parou. "Não", disse ele baixinho.
Na verdade, não. O pai fez um gesto em direção às poltronas de couro perto da lareira. Sentem-se. Os meninos largaram as mochilas e afundaram nos assentos. Por um instante, o silêncio preencheu a sala como névoa. O pai girou a bebida no copo, pousou-a sem tomar um gole e virou a cadeira ligeiramente na direção deles. Conte-me o que aconteceu. A princípio, saiu em pedaços. Hesitante. Hesitante. O tipo de história que você conta quando não tem certeza se está exagerando ou se o que vivenciou foi realmente tão humilhante quanto pareceu. O irmão mais velho falou primeiro. Fomos à concessionária. Aquela no centro da cidade. O exótico. O pai deles assentiu lentamente, mas não disse nada. Nós apenas queríamos ver o nome do carro que tínhamos visto online. Não estávamos brincando. Fomos educados, apenas curiosos. E depois? Perguntou o pai. O irmão mais novo assumiu. Um dos vendedores olhou para nós como se dissesse, como se fôssemos lixo. Ele basicamente nos mandou embora. Disse que estávamos no lugar errado. Ele até riu e disse que os carros custavam a partir de 900 mil reais. As pessoas ao redor também riram. Ele olhou para as mãos. Era constrangedor. As palavras pairaram no ar como fumaça. Ninguém se moveu. Mas o mais velho acrescentou. Rapidamente. Havia uma mulher que trabalhava lá. Ela nos viu e veio até nós depois que os outros nos ignoraram. Ela foi muito simpática. Mostrou as especificações, entregou-nos folhetos e nos tratou como se fôssemos importantes. O pai recostou-se na cadeira, o couro rangendo levemente sob seu peso. Sua expressão não havia mudado. Nenhuma explosão de raiva, nenhum resquício de desaprovação. Apenas calma, focado. Ela sabia quem você era? Is perguntou ele. O irmão mais velho balançou a cabeça. Não dissemos nosso sobrenome. Esperto, murmurou o pai. Mais para si mesmo do que para eles. Outra pausa. Então o mais novo perguntou baixinho. Por que as pessoas te tratam diferente com base na roupa? O pai olhou para ele. Porque as pessoas costumam confundir aparência com valor, e isso diz mais sobre elas do que sobre você. O menino assentiu lentamente, ruminando o pensamento. Então a sala ficou em silêncio novamente. O pai se levantou e foi até a janela. Ele olhou para o sol começando a se pôr no horizonte, com as mãos cruzadas atrás das costas. Por um longo tempo ele não disse nada. Então, sem se virar, ele falou. Obrigado por me avisar. Foi isso. Sem fúria, sem ação imediata. Apenas 5 palavras, ditas com tanta clareza serena que quase fizeram o momento parecer mais pesado. O irmão mais velho olhou para o mais novo, sem saber o que dizer em seguida, mas não havia mais nada a dizer. Eles haviam compartilhado sua história, e seu pai a ouvira, não com indignação, mas com atenção. E de alguma forma isso foi o suficiente. O jantar naquela noite foi excepcionalmente silencioso. A longa mesa de mogno era larga demais para apenas 3 pessoas, mas a família sempre se sentava junta. Os pratos foram dispostos com precisão. O lustre acima lançava um brilho suave sobre os talheres e taças, enquanto um jazz suave tocava, através dos alto-falantes no teto. Os irmãos beliscavam a comida, olhando ocasionalmente para o pai. Ele comeu como sempre. Devagar, metódico, atento. Em dado momento, o irmão mais velho pigarreou. Você não está bravo? O pai deles não levantou os olhos do prato. Para quem? Para o vendedor? Para as pessoas que riram. Ele pousou o garfo delicadamente e olhou para cima. Não desperdiço raiva com pessoas que me mostram quem são. Presto atenção e ajo quando é preciso. Ele voltou para sua refeição. Depois do jantar, os irmãos foram para seus quartos no andar de cima. O mais novo se virou para o irmão mais velho quando se cruzaram no corredor. Você acha que ele vai fazer alguma coisa? O mais velho sorriu. Você não conhece o pai. A essa altura, a manhã seguinte traria uma resposta que eles jamais esperariam. Lá embaixo, na privacidade do seu escritório, o pai fez um telefonema discreto. Sim, ele disse ao telefone.
Preciso que os 2 carros sejam entregues aqui, até às 8 da manhã, sem atrasos. Ele fez uma pausa, escutando. Não é a entrega de sempre. Peça para os motoristas esperarem do lado de fora da concessionária. Quero que o tempo seja preciso. Outra pausa. Então, suavemente, é hora de eles se lembrarem. Nem todo mundo que parece comum o é. Ele encerrou a ligação, pousou o telefone e recostou-se na cadeira. Seus filhos haviam sido julgados pelo que vestiam. Ele estava prestes a lembrar ao mundo que o verdadeiro poder não precisa se anunciar. Ele simplesmente chega. Na manhã seguinte, uma música dramática toca enquanto 2 Rolls-Royce, um dos carros mais caros do mundo, param em frente à concessionária. Eles não dirigem, eles deslizam. A luz da manhã atinge a pintura brilhante como metal líquido. Um é preto, obsidiana com detalhes prateados, o outro é azul royal profundo com detalhes em ouro rosa que brilham ao sol como champanhe e cristal. Juntos, os 2 carros valem bem mais de $50 milhões. E, no entanto, do jeito que chegam, parece que o dinheiro nem é o ponto principal. O importante é a presença. As cabeças se voltam instantaneamente. As conversas param no meio da frase. Um jovem casal que visita o showroom para enquanto o homem abaixa lentamente os óculos de sol. Um cliente no lounge derrama seu expresso ao tentar chegar à janela. Até a equipe de limpeza para no meio da limpeza, com os olhos arregalados de descrença. Telefones aparecem. Sussurros se espalham. É um barco? De jeito nenhum. 2 deles. Quem diabos são eles? Funcionários e clientes se aglomeram em direção à enorme fachada de vidro da concessionária como mariposas em direção à chama. Alguns observam em silêncio. Outros registram em descrença. Ninguém se aproxima. Então as portas se abrem. Do banco de trás do barco azul Royal, 2 adolescentes saem vestindo exatamente os mesmos shorts de combate e camisetas brancas do dia anterior. Sua presença é calma, sem arrogância, sem ostentação, apenas centrada. Eles olham ao redor, como se já tivessem estado ali antes, e estiveram. Só que desta vez eles não pedem permissão para admirar os carros lá dentro. Eles andam até a frente do barco preto no momento em que a segunda porta traseira se abre, e então ele sai. O pai deles, ele veste um terno cinza escuro de corte impecável, do tipo que se destaca sem precisar de um logotipo de marca. Sua postura é impecável, sua expressão indecifrável, seu passo tranquilo. Ele ajeita as abotoaduras, não por ostentação, mas porque espera precisão em todos os aspectos da vida. No momento em que põe os pés na calçada da concessionária, tudo ao seu redor muda. Ele não entra. Ele chega à concessionária. O vendedor arrogante do dia anterior os vê. Ele estava rindo com um colega de trabalho momentos antes, recontando a história daqueles 2 garotos desleixados que achavam que podiam comprar um hipercarro de $900 mil. Agora o riso lhe fica preso na garganta. Seus olhos se arregalam. Ele encara os meninos e depois o homem que os segue. O reconhecimento se instala como gelo em sua espinha, seguido pelo medo. Ele tenta se recompor, enxugando as palmas das mãos suadas na calça, ajeitando a gravata, ajeitando a postura. Seu sorriso irônico desaparece quando ele encontra o olhar do pai. Mas é tarde demais. Ele não esperava. As portas de vidro se abrem quando o trio entra e toda a atmosfera do showroom se adensa. A multidão, antes silenciosa, se dispersa instintivamente, como se a realeza tivesse acabado de entrar. O pai caminha até a recepção com os filhos, atrás dele, calmo, sereno, controlado. Gostaria de falar com o funcionário que atendeu meus filhos ontem, diz ele à recepcionista. A mulher na recepção parece atordoada. Ela pisca. Ora, sim, senhor. Um momento, por favor. O vendedor arrogante se aproxima rapidamente, com a voz subitamente otimista. Senhor, era eu mesmo. O pai o interrompe com um olhar. Não, ele responde, friamente. Não foi você quem os ajudou. O homem vacila. Mas eu...
O pai se vira para o gerente da concessionária, que observava cautelosamente por trás de uma parede de vidro do escritório. Acredito que suas câmeras de segurança registraram as interações de ontem. O gerente assente lentamente. Sim, senhor. Arquivamos tudo. O pai fala claramente com a voz baixa, mas firme o suficiente para que toda a equipe ouça. Então, sugiro que você revise a filmagem antes de continuar a conversa. O gerente desaparece em seu escritório sem dizer mais nada. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Os funcionários cochicham entre si, agora percebendo exatamente quem são aqueles garotos. Os irmãos adolescentes não dizem nada. Permanecem imóveis, lado a lado, sem se sentirem humilhados, sem se sentirem rejeitados. Neste momento, eles não são filhos de um bilionário. São apenas jovens cuja dignidade está prestes a ser restaurada. 5 minutos depois, o gerente retorna. Seu rosto está pálido. Ele evita contato visual com o vendedor. Fala claramente. Revisamos a filmagem, senhor. O pai ergue uma sobrancelha. E a funcionária que ajudou seus filhos? Ontem foi Emily Torres, diz ele. E este homem? Pergunta o pai, gesticulando em direção ao vendedor, agora visivelmente suado. O gerente pigarreia. Ele deturpou a interação. Seu comportamento foi inapropriado e pouco profissional. O pai virou-se lentamente para o vendedor. Você julgou meus filhos no momento em que eles entraram. Não com base em quem eram, mas no que vestiam. O vendedor abre a boca para falar. Não sai nada. Você riu deles. Zombou deles. Você torceu o nariz porque presumiu que eles não pertenciam àquele lugar. E a ironia é que você não pertence a este lugar. O gerente se aproxima novamente. Você está demitido imediatamente. Suspiros ecoam pelo showroom. O vendedor não discute. Ele não implora. Ele simplesmente abaixa a cabeça, recolhe suas coisas e sai, passando pelos mesmos garotos que ele achava que eram uma perda de tempo. O pai se vira para o gerente. Traga-me a Emily. Momentos depois, a mulher que havia falado gentilmente com os meninos no dia anterior sai, confusa e cautelosa. Ao ver os meninos, seu rosto se ilumina com reconhecimento, mas também com preocupação. Está tudo bem? Pergunta ela. O pai sorri pela primeira vez. É sutil, mas genuíno. Mais do que aceitável, ele diz. Você tratou meus filhos com respeito. Você se deu ao trabalho de ouvir. Deu atenção a eles quando ninguém mais o fez. Ela cora levemente. Eles foram educados, inteligentes. Foi um prazer. Ele acena com a cabeça e aponta para o hipercarro que eles admiraram no dia anterior. Disseram-me que gostaram daquele. A sala de exposição fica completamente silenciosa. Gostaria de comprá-lo, diz ele, virando-se para ela. Totalmente equipado. Todos os recursos que mencionaram foram adicionados. Os olhos dela se arregalam. Isso é mais de os 3 milhões de reais. Ele pega uma caneta. Então, faça 3.1 e garanta que a comissão integral vá para você. Ele assina a papelada no balcão principal da concessionária, bem onde o vendedor havia rido no dia anterior. O momento se torna algo mais do que uma simples transação. É uma lição, um acerto de contas, um lembrete. Enquanto a papelada é finalizada, os adolescentes olham ao redor da sala para as pessoas que os julgaram, riram deles e os ignoraram. Agora, essas mesmas pessoas permanecem em silêncio, com expressões que misturam vergonha e espanto. O pai dá um passo para trás, entregando as chaves aos filhos. Feliz aniversário adiantado. Eles pegam as chaves com orgulho silencioso, sem aplausos, sem se gabar. Apenas uma vitória silenciosa. Eles voltam para o barco, desta vez com o rabo entre as pernas, não por serem subestimados, mas por serem inesperados. E enquanto se afastam, tudo o que resta é o silêncio e uma história que ninguém naquela concessionária jamais esquecerá. O motor ronronava como um leão adormecido, enquanto o elegante hipercarro de os 3 milhões de reais se afastava da calçada da concessionária. A luz do sol dançava em suas curvas, refletindo manchas de cromo polido e tinta profunda e brilhante.
Ao volante, sentava-se um homem sereno, de terno sob medida, imóvel e imponente, como se o carro se movesse porque ele permitia. No banco de trás, seus 2 filhos sentavam-se em silêncio, admirados, segurando chaves que significavam muito, mais do que potência. O carro desapareceu pela estrada arborizada, engolido pela distância. O som desapareceu. O momento se instalou. Dentro da concessionária, o silêncio pairava como o eco de um trovão. Os funcionários que haviam rido no dia anterior agora estavam sem palavras, congelados pelo que acabara de acontecer. Alguns ainda seguravam seus celulares, agora esquecidos em suas mãos. Outros simplesmente permaneceram parados, com expressões de silenciosa descrença, abalados não pelo dinheiro, mas pelo significado por trás dele. O gerente observava por trás da parede de vidro de seu escritório, de braços cruzados, o maxilar tenso de arrependimento. Não era apenas uma venda. E foi uma declaração. Um momento que repercutiria naquela concessionária e em muitos outros lugares por muitos anos. O cliente que havia sorrido quando os rapazes foram dispensados agora, baixou o olhar. O vendedor júnior que havia rido junto, esfregou a nuca, movendo-se desajeitadamente sobre os pés. Até o zelador, que havia se mantido totalmente fora do drama, balançou a cabeça em respeito silencioso. Todos tinham visto a transformação, a reviravolta, a verdade, e eles jamais a esqueceriam, porque não se tratava de um carro. Tratava-se de como as pessoas são tratadas quando ninguém sabe o nome delas. Tratava-se do que acontece quando você confunde modéstia com mediocridade e simplicidade com insignificância. Era uma questão de julgamento e gentileza. Algum lugar no fundo, um leve toque ecoou vindo da sala do gerente. A porta se abriu silenciosamente e Emily Torres, a mulher que oferecera ajuda quando ninguém mais o faria, saiu. O cabelo dela estava preso para trás. A blusa era simples, nada de joias chamativas, nem sorriso de satisfação, só graça. Em sua mão havia uma carta cuidadosamente dobrada, assinada e selada pelo diretor regional da concessionária. Em uma promoção discreta, com efeito imediato. Ela agora seria a consultora sênior de vendas, com seu próprio escritório, sua própria equipe e um lugar à mesa de decisões. Ela não chorava. Ela não se gabava. Ela simplesmente caminhou. Pelo showroom de cabeça erguida, passando pelos mesmos colegas que haviam questionado seus instintos apenas 24 horas antes. Cada passo que dava demonstrava que o que ela não precisava respeitar não era exigido, era conquistado. E gentileza nunca é desperdiçada. Ela passou pela recepcionista que sorriu com cumplicidade. Ela retribuiu o gesto com a cabeça. Tudo foi entendido sem palavras. Ao fundo, o showroom parecia diferente, mais silencioso. Não porque menos carros tivessem sido vendidos naquele dia, mas porque algo humano havia acontecido dentro de um lugar construído para venerar máquinas. Onde antes havia riso e arrogância, agora havia reflexão. Um cliente pediu para falar diretamente com Emily. Um novo vendedor sentou-se mais ereto em sua mesa. Uma conversa sussurrada terminou em silêncio. A câmera se afasta lentamente, a lente se afastando do centro da sala, capturando seu design grandioso, as linhas elegantes dos veículos estacionados, o brilho imaculado dos azulejos e vidros. Ela se move sobre uma mesa vazia, aquela onde antes ficava o vendedor arrogante, agora desocupada, um monumento a um erro, com sua placa de identificação desaparecida, sua ausência mais alta do que sua voz jamais fora. Se você gostou desta história, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos impactantes e instigantes como este. Seu apoio nos ajuda a continuar compartilhando histórias que não apenas divertem, mas também deixam uma mensagem duradoura. Queremos saber sua opinião. O que você achou do tratamento dado aos 2 irmãos na concessionária? Como se sentiu quando o pai deles apareceu no dia seguinte em 2 contos de Rolls-Royce Boat? Foi a justiça que eles mereciam? Terminou como você esperava? Compartilhe sua opinião nos comentários. Conte-nos como você se sentiu em relação à história
e como tudo terminou. Além disso, avalie a história em uma escala de 1 a 10. Estamos curiosos para saber como ela foi para você. E já que está aqui, diga o local de onde está assistindo.